Olá, tudo bem com vocês? Sou a professora Janete, da Rede Municipal de Educação, professora de português. E hoje vamos para mais uma videoaula. Vamos ver o que vai vir por aí? Texto dissertativo, discussão de ideias. Então, produção de texto, nós vamos trabalhar. Texto dissertativo não é novo para vocês, discussão de ideias também é integrado. O índice de analfabetismo no Brasil é altíssimo. Cerca de 11 milhões de pessoas acima de 15 anos não sabem ler nem escrever. Olha esses dados. Essa discussão fica ainda mais preocupante quando consideramos que a parte das pessoas alfabetizadas são analfabetos funcionais. O que são analfabetos funcionais? É a incapacidade por parte de pessoas tecnicamente alfabetizadas de compreender textos simples e de realizar operações matemáticas de certa complexidade. Olha só. Então, ele tem essa incapacidade de compreender textos simples. Ou então realizar uma operação simples, matemática. Esses são chamados de analfabetos funcionais. Vamos observar algumas imagens, depois ler um texto e refletir. Olha, nós temos aqui duas imagens. Um senhor, aparentemente sentado num jardim, calmamente, lendo seu jornal. De cá, nós temos uma imagem, parece que é um ônibus, algumas pessoas em pé, outras sentadas, lendo também, uma circunstância de leitura. Aqui também, uma senhora, toda acomodada, bem acomodada, aliás, lendo um livro. De cá, jovens também lendo, tomando um lanche e aparentemente com papel na mão fazendo leitura. Só 8% dos brasileiros sabem se expressar plenamente, diz pesquisa. Gente, isso é gravíssimo, 8% dos brasileiros. Analfabetos funcionais são 20% da população, de acordo com o levantamento. Rio, uma pesquisa revela que apenas 8% dos brasileiros entre 15 e 64 anos são capazes de se expressar e de compreender plenamente. Ou seja, só essa pequena parcela domina de fato o português e a matemática. Segundo o estudo Analfabetismo no Mundo do Trabalho, uma parceria do Instituto Paulo Montenegro, IPM, e a ONG Ação Educativa, a população tem 27% de analfabetos funcionais nessa faixa etária. A pesquisa, que busca aprimorar os dados do Índice Nacional de Analfabetismo, o INAF, separa a população em 5 grupos analfabetos. Analfabetos, rudimentar, elementar, intermediário e proficiente. Apenas 8% chegam a este último. Alguém proficiente é capaz de entender e elaborar textos de diferentes tipos, como mensagens, um e-mail, descrições, um verbete da Wikipédia, por exemplo, ou argumentação, como os editoriais de jornal ou artigos de opinião, além de ser capaz de opinar sobre o posicionamento ou estilo do autor do texto. É também apto a interpretar tabelas gráficas, tabelas e gráficos. Idealmente, os estudantes que completam o ensino médio, tendo um total de 12 anos de escolaridade, deveriam chegar a este nível. Apenas 9% dos concluintes conseguem. Os problemas em relação a isso afetam a economia do país, como destaca Ana Lúcia Lima, diretora executiva do IPM. O Brasil não tem sido capaz de garantir oportunidades de acesso a uma educação de qualidade a todas as crianças e jovens e, em consequência, depara-se com limitações significativas na formação da população acima de 25 anos, principal força produtiva no país. Mesmo no caso da geração mais nova,
entre 15 e 24 anos, que têm mais escolaridade, é preciso avançar nos níveis de aprendizagem para fortalecer o desenvolvimento social e a produtividade e capacidade de inovação de nossa economia. O estudo mostra também que o maior grupo entre os brasileiros é o elementar, com 42%. São parte da faixa mais baixa dos alfabetizados funcionalmente. Eles são capazes de interpretar textos e números em certas condições, não muito grandes, e envolvendo especialmente a sua realidade doméstica e social. Não são analfabetos funcionais, operam em sociedade pelo português e pela matemática, mas também não estão num nível capaz de se comunicar escrevendo. No conjunto, foram entrevistados 2.002 pessoas entre 15 e 64 anos de idade, residentes em zonas urbanas e rurais de todas as regiões do país. A fonte é o Globo, do ano de 2018. Então, é um texto verídico. Segundo o texto, em que nível o concluinte do ensino médio deveria estar, considerando-se a classificação utilizada na pesquisa? Então, lá fala. Qual o nível que esse concluinte aí, que ele fica 12 anos na escola, ele deveria estar? Considerando-se essa classificação utilizada na pesquisa. Texto narrativo e texto dissertativo. Nas aulas de leitura e de produção de textos, você vem trabalhando com textos narrativos e dissertativos. Na aula anterior nós vimos a diferença, estudando as diferenças entre eles. Ao escrever um texto, o autor pretende provocar a reflexão sobre algum tema, ou provocar no leitor sentimentos em relação a determinadas situações da vida. Textos narrativos, nós também já vimos, representam os temas de forma concreta, isto é, por meio das ações das personagens e dos conflitos entre elas, com vários elementos dentro desse tipo de texto. Para o leitor interpretar os temas, deve basear-se nesses elementos concretos. Por isso dizemos que a narração representa temas de modo indireto. E os dissertativos? Os textos dissertativos apresentam seus temas de modo geral, mas também abstrato. Ou seja, desenvolvem ideias, constroem raciocínio, abordando os temas de forma direta, clara, explícita. Leitura. Agora nós vamos fazer a leitura de um texto. Leia o texto, aliás, vocês vão fazer em casa. Leia o texto Analfabetismo no século XXI. No material didático de vocês, está na página 71. Durante a leitura, o que vocês vão fazer? Vocês vão sublinhar as palavras e frases que traduzem, que mostram a ideia núcleo de cada parágrafo do texto. O que seria essa ideia núcleo? A parte mais importante, principal, de cada parágrafo. Eu vou até sugerir que vocês separem os parágrafos e façam a leitura baseadas em cada parágrafo. Após a leitura, leiam em silêncio a sequência dos trechos sublinhados, procurando aprender, por meio deles, o sentido geral do texto. Então, se eu sublinho as partes importantes, primordiais de cada parágrafo, no total, depois eu vou ter uma ideia geral. Em seguida, respondam as questões, porque após a leitura vão vir questões. Ok? E por hoje é só. Espero que vocês tenham entendido. Assistam esse vídeo quantas vezes for necessário. Façam a leitura desse texto que foi indicado na referida página. Tentem resolver os exercícios, tirem dúvidas com os professores tutores de vocês. E se cuidem de seus familiares. Eu sempre digo isso porque é muito importante. Nós ainda estamos num clima de pandemia. Logo, logo tudo acabará, tudo voltará ao seu... Voltaremos ao convívio normal, né? E fiquem com Deus. Um forte abraço e até a nossa próxima videoaula.